Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos essa manhã, né? Com a paz do Senhor Jesus. Minha esposa acabou de falar, a gente confunde muito, né? Eu pelo costume de adorar a Deus. Fico bastante feliz, bastante grato a Deus pelo privilégio, pela alegria imensa e imensurável de estar aqui com os amados irmãos. Confesso aos irmãos que eu já acompanhava esse ministério pelas transmissões e sempre tinha em meu coração de vir um dia visitar os irmãos, conhecer essa obra. Queria agradecer a Deus em primeiro plano, em segundo o pastor Paulo Zang pelo privilégio de estar aqui, pelo convite, também a sua esposa, irmã Dani. Deus abençoe a serva do Senhor, cantor Éder, também a sua esposa, a minha esposa que está lá atrás, junto com a minha filha, e a todos os irmãos que aqui estão. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã com Deus. Deus possa falar com cada irmão, com cada irmã que aqui veio em busca de um milagre, de uma resposta. Amém? Abra a palavra de Deus, meus queridos e amados irmãos, no último livro da Bíblia Sagrada, o livro do Apocalipse, no capítulo de número 19 e nos seus versículos de número 7 e o versículo de número 8. Apocalipse 19, versículo 7 e versículo de número 8. Quem está feliz com Jesus, irmão? Se você está feliz com Jesus é por dois motivos, biblicamente dizendo. O primeiro, a Bíblia diz que é onde que há o Espírito Santo, a alegria. Segundo motivo, biblicamente dizendo, que é onde que há alegria, a salvação pela alegria. Amém? Você é feliz porque você já é um salvo, você é feliz por causa da presença do Senhor Jesus. Irmãos amados, diz assim a poderosa palavra do Senhor: alegrei-me-nos e exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou, e ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Antes de se assentar, põe a mão sobre o seu coração e diga comigo: a mesa do qual eu vou me assentar já está preparada. Assente adorando ao nome do Senhor nessa noite, porque Ele merece. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um livro conhecido na Bíblia como um livro profético. O seu nome se define como revelação. Esse livro profético, do qual João teve a sua visão a respeito das coisas que virão, das coisas do passado de João e das coisas do presente. A Bíblia diz no capítulo 1 do livro de Apocalipse, versículo 19, que o Espírito do Senhor vem até João, o arrebata até o terceiro céu, e ali manda João escrever as coisas que ele vistes passado, as coisas que são presente e as coisas que breve ainda hão de acontecer. Quando nós olhamos para a linguagem deste livro, a linguagem que é a primazia deste livro é a linguagem simbólica. Dentro desse livro você vai encontrar símbolos do presente. Dentro desse livro você vai encontrar símbolos do passado, e dentro desse livro você vai encontrar símbolos do futuro. Quando nós olhamos para o capítulo de número 19 desse livro, observa que esta palavra, ela não está ligada no passado de João, não está ligada no presente de João, mas ela está direcionada para o futuro de João. Por quê? Porque quando eu olho para o capítulo 19 do livro de Apocalipse, e no versículo de número 7, a Bíblia está dizendo: alegrei-nos futuro, e regozijei-nos futuro,
porque vinda futuro são as bodas do Cordeiro. Ora, quando nós olhamos para esta comemoração chamada bodas, nós vemos que o costume de todo judeu em um casamento durava-se pela comemoração da festa em um casamento num período de 7 dias. O casamento de Jacó, por exemplo, no capítulo de 28 do livro de Gênesis, durou-se 7 dias a comemoração pelo casamento. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, no capítulo 14, nós vemos que os casamentos judaicos duravam-se 7 dias. Era um período de bodas, um período de comemoração. Mas agora, por que então que João, no livro do Apocalipse, fala: regozijemos e alegremos, porque vindas são as bodas do Cordeiro? Observa que João, ele traz em foco não um casamento natural, mas ele traz em foco um casamento espiritual. Porque quando nós olhamos a figura dentro do Apocalipse, que é chamado, configurado de Cordeiro, o próprio João define no livro de Apocalipse que Jesus, ele é o último dos cordeiros. Pelo costume acontecia mais ou menos assim: quando alguém pecava, quando alguém errava, a Bíblia vai dizer que aquela pessoa, aquela casa, pegava-se um cordeiro e levava até o templo para o sacrifício, e ali no templo do sacrifício colocavam um cordeiro diante do altar, e o sacerdote colocava fogo de baixo para cima, e o incenso e a fumaça subia até o trono da graça, para que o perdão dos pecados fosse recebido. Quando João, ele retrata bodas, está falando de comemoração. Quando João está falando que as bodas do Cordeiro, ele está trazendo Cristo como aquele do qual já comprou a noiva, já comprou a igreja. E tem gente que ainda entrou e não entendeu a mensagem, e está se perguntando: que igreja é essa? É a igreja do passado de João? É a igreja do presente de João? Que igreja é essa? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: a igreja que João falou que regozijava e se alegrava é você, meu irmão, é você, minha irmã, é você que foi comprado com o sangue de Jesus, é você que foi comprado com o sangue do Cordeiro. Eu sinto a presença dele aqui, meus amados e queridos irmãos. Mas para nós entendermos aonde que se encaixa o período bíblico sobre bodas do Cordeiro, comemoração pela morte vicária de Cristo e o arrebatamento da noiva, nós temos que avançar nos quadrantes da Bíblia Sagrada, mais precisamente sobre cerca de 7 dispensações que a Bíblia, ela declara no período que Deus sempre quis trazer o homem que havia se perdido de volta aos seus braços. A primeira dispensação, a Bíblia vai dizer que está no livro de Gênesis, do capítulo 1 até o período do capítulo de número 2, precisamente, quando melhor dizendo, Adão, ele ainda estava no jardim, ele ainda estava num ambiente sólido e pleno, e a comunhão de Adão com Deus era uma comunhão plena. Deus tinha comunhão com Adão e Adão tinha comunhão com Deus. A Bíblia vai dizer que este é o primeiro período da dispensação, período da inocência. O segundo período é o período da consciência, quando Adão, ele peca, ele cai, e a Bíblia vai dizer que Adão agora, ele é retirado de dentro do jardim. Adão agora, ele é retirado dentro do ambiente sólido, do ambiente pleno, por causa da desobediência
consequência, por causa do seu pecado, Adão agora ele é retirado do jardim, e surge então a terceira dispensação, a dispensação do governo humano. A dispensação do governo humano é a dispensação que recai no capítulo 6 do livro de Gênesis. É o período aonde que estava um homem do qual a Bíblia diz que Deus olhou e achou graças aos seus olhos. Este homem, cujo nome se chamava Noé, a Bíblia diz que Deus viu a terra, o coração do homem corrompido, o coração do homem distanciado de Deus, e a Bíblia diz que então Deus, ele tenta trazer de volta o homem, e manda Noé construir a arca. E Deus falou: Noé, construa uma arca, porque eu vou mandar dilúvio sobre a face da terra. Os homens olhavam para Noé, os homens criticavam Noé, os homens imaginavam que Noé seria um doido, alguém que era um paranormal, alguém que fugia da capacidade normal de entender as coisas, irmão. Mas Deus, ele trabalha deste jeito, é com os anormais mesmo. E a Bíblia vai dizer que então Noé começa a construir a arca, e leva para dentro da arca os seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. E a Bíblia diz que um casal de cada espécie de animal é colocado dentro do jardim agora. Aqueles do qual zombou de Noé, aqueles do qual zombou de Deus e não acreditou na palavra de Deus, na ordenança de Deus, a Bíblia diz que agora estavam naufragando na água, fora da arca. Quem sabe batendo na porta da arca e dizendo: Noé, abre a porta, porque nós queremos entrar. Mas Noé dizia: não, meu filho, não dá mais tempo para entrar. O tempo era onde que a ordem de Deus foi falada lá atrás. Ei, irmão, eu quero abrir um parênteses aqui essa noite. Nos últimos dias do qual nós estamos vivendo, Deus está falando de diferentes maneiras. Deus está dizendo: ore mais, jejue mais, vigie mais, consagre mais, viva uma vida como Deus mais. Mas tem gente dizendo: não, vou nada, vou viver de qualquer maneira, vou viver de qualquer forma. Mas Deus ainda continua falando, Deus ainda continua dizendo: irmão, não seja como os homens fora da arca, seja como Noé que estava dentro da arca. Oh glória! E a Bíblia vai dizer que então Noé agora, ele está dentro da arca, e Noé e sua casa são preservados dentro da arca. A Bíblia vai dizer que então surge a quarta dispensação, aonde que a Bíblia diz que no capítulo 11 do livro de Gênesis, o orgulho do homem era tanto que eles levantaram uma torre chamada Torre de Babel. O orgulho do homem era tamanho que Deus precisou confundir as linguagens dos homens na face da terra, até que no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus, ele achou graça novamente aos seus olhos, quando ele viu Abrão na terra de Ur, no meio do pecado e da idolatria da sua casa. A Bíblia vai dizer que Deus fala com Abrão e fala com Sarai para sair da casa e da meio da parentela, para ir para uma terra que o Senhor haveria de mostrar. A Bíblia diz que então Abrão, ele sai da casa, do meio da terra, do meio da parentela, e ele vai para uma terra que o Senhor estava mandando. Deus revela a terra no caminho e não na partida. Que coisa tremenda, Deus revelar a terra no caminho e não na partida. Sabe por que eu entendo? Porque se Deus revela a Abraão a terra na partida e não no caminho, ele diria: é fácil, eu já sei que Canaã
Canaã é uma terra boa, é fácil. Eu já sei que Canaã é uma terra farta, é fácil. Agora, quando Deus revela na metade do caminho, e Deus estava querendo ver em Abraão obediência na palavra, obediência na palavra. Sabe aquele projeto que Deus falou para você, que um dia daria certo? Passou um ano, passou 2 anos, mas você obedece, você permanece, você continua crendo, você continua confiando, você continua na presença, mas muitos já desistiram. A diferença de você para ele, de ele para você, é que você está acostumado a receber a palavra de Deus, não na partida, mas no caminho, porque na partida é fácil, na partida o começo é maravilhoso, mas eu quero ver você aguentar na metade do caminho, porque só aguenta na metade do caminho, como aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, que aquele que sabe quem está falando é Jesus, aquele que sabe quem faz promessa é Jesus. Mas ele está fazendo promessa essa noite, nesta manhã. Oh, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que o período patriarcal, ele começa de Abraão, revelação, Isaac, oh glória a Deus, Abraão promessa, Isaac revelação, e Jacó, aleluia, aliança. Vai até José, que entra no Egito, e surge então a 5ª dispensação, a dispensação da lei. A dispensação da lei é o período onde que Deus fala com Moisés, num período onde que ele fica 40 anos dentro do Egito, e agora vai ficar mais 40 anos dentro de Midian, fugindo de Faraó, com medo de ser morto. Agora Moisés, ele vai receber as tábuas dos 10 mandamentos. O período da lei, ela começa a avançar aos dias de Moisés, e vai até os dias dos profetas menores, os profetas maiores, e chega até os dias de Jesus Cristo. Jesus em Jerusalém, ele dizia no capítulo 5 e no versículo 17 de Mateus, ele dizia: eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. Sabe por quê? Porque Jesus, ele era israelita, então ele veio cumprir a lei. Mas aonde que ele decreta o cumprimento da lei? Ele decreta o cumprimento da lei lá na cruz. Foi lá na cruz que ele findou a lei, civil, cerimonial. Foi lá que Jesus findou a lei. Oh, maravilha! Porque a Bíblia vai dizer no livro de Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 14, que lá na cruz, Paulo dizia, lá na cruz foi toda a célula que era contra nós, ela foi apagada, ela foi aniquilada, ela foi terminada. Toda a célula que era contra nós foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz que ele, aleluia, findou a lei e começou a graça, o dom dado gratuitamente através da pessoa de Cristo. Quando Cristo estava na cruz, ele disse: Pai, está consumado, está completado. Agora se findou a lei e começou o dom dado gratuitamente através da pessoa de Cristo. Aí vai começar agora o período da graça, e a dispensação da graça é o período onde que o Espírito e a igreja serão retirados da terra, chamado de arrebatamento, rumo às mansões celestiais. O Espírito Santo
espírito que está na terra, aquele que convence o homem de dois princípios: o primeiro do pecado, o segundo do juízo. Então ele vai arrebatar a noiva para o céu, então ele vai levar a igreja para o céu, para as mansões celestiais. Mas haverá também uma sétima dispensação, a dispensação, oh glória a Deus, do milênio. Durante 1000 anos, Cristo sobre a terra, reinando com a igreja. Quando eu olho para o livro, e a Bíblia vai dizer, para o livro de Judas, quando Judas diz no capítulo 1: e eu vi ele com milhares dos seus santos. Sabe quem é o santo que ele viu? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: é a noiva do arrebatamento. É você que subiu e foi transformado no dia do arrebatamento. Eu sinto a presença dele aqui essa noite, oh glória. A Bíblia vai dizer que então o casamento será de Cristo, a figura do Cordeiro, a figura do esposo, a figura daquele que comprou com sangue. Ele é o esposo e a esposa é a igreja, oh glória a Deus. Jesus, em uma parábola, em uma das suas parábolas, ele ensina numa figura de linguagem, ele ensina como será o arrebatamento. Olha que interessante, no capítulo 25 de Mateus, Jesus começa a ilustrar como será o arrebatamento, e ele diz: e o reino dos céus será semelhante como a parábola das 10 virgens. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. As prudentes carregavam consigo lamparina, mas também nas suas vasilhas azeite. Mas as loucas, elas não tinham azeite nas suas vasilhas, elas apenas tinham lamparina. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, ao tardar do noivo, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, aí vem o esposo. Aí Jesus diz: então todas aquelas virgens correram ao encontro do esposo com as suas lamparinas, com o seu azeite. Observa que aqui nesta parábola sempre está em foco lamparina, palavra e azeite, presença do Espírito Santo. Irmão, aonde que na Bíblia o símbolo de azeite é o símbolo do Espírito Santo? 1 Samuel capítulo 16, 13, a Bíblia diz que quando Samuel, ele ungiu a Davi com chifre de azeite, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi. Aonde que na Bíblia o símbolo de lamparina é a palavra? Salmo 119, verso de número 5, o salmista vai dizer: a tua palavra é a luz para o meu caminho e a lâmpada para os meus pés. Quando Jesus está falando a parábola das 10 virgens, ele está dizendo que a igreja que vai subir, ela será caracterizada como a igreja que ama a palavra e que carrega consigo a presença do Espírito Santo pela palavra. Acontecia mais ou menos assim: quando alguém chegava na cultura judaica, na casa de um homem, ele dizia: olha, eu gostei da sua filha, eu vou comprar ela. Ele pagava o dote, ele já havia comprado ela, mas ele não dizia o dia que ele voltaria para levar, ele não dizia a hora que ele voltaria para levar, apenas ele comprou e ele se retirava. É por isso que Jesus disse: e perto da meia-noite, uma hora inesperada, o término de um ciclo e o começo de outro ciclo. Aí Jesus está dizendo: numa hora inesperada haverá um momento que eu retornarei. Aí havia mais ou menos assim: a noiva estava aguardando o noivo chegar, então ela estava com a lamparina, porque não tinha luz elétrica na época. Ela estava com azeite, aleluia, porque tinha que ter o azeite na lamparina. Eita Deus tremendo,
aleluia. Daqui a pouco ouvia-se um clamor, porque o cortejo do noivo, do esposo nupcial, era alguém na frente do noivo, gritando em alta voz, para todo mundo saber que quem estava chegando era o noivo. Aí o cortejo era mais ou menos assim: alguém com uma lamparina na frente, clareando o caminho, o noivo atrás com trajes nupcial, e alguém na frente dizendo: aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Então aquela noiva que estava esperando, o texto sagrado diz: e elas então correram ao encontro do esposo, aquelas que eram, aleluia, nércias, que a Bíblia diz que elas pediram emprestado o azeite, mas as prudentes falaram: não, a causa nós vamos emprestar para vocês, mas vai nos faltar. Sabe que eu entendo que a igreja que vai subir, ela vai ser marcada por duas coisas: primeiro, que ama a palavra e que carrega a presença do Espírito Santo pela palavra. Aleluia. O azeite que é teu, a presença que é tua, culto a Deus é individual, glória a Deus é individual, arrebatamento é individual. Quem vai subir? Quem tem lamparina, quem tem azeite, levante a mão. Glória. A igreja que vai subir, ela é marcada por lamparina e também por azeite, presença do Espírito Santo. Tem gente que diz: eu gosto da palavra, mas alguém está pregando e com as pernas cruzadas, não dá um glória a Deus pela palavra. Não, você não é a igreja que vai subir. Alguém está dizendo: eu amo avivamento pela palavra, mas alguém está pregando, por mais simples que seja a palavra, está ali com a cara feia, com a, aleluia, com o semblante baixo, não levanta uma mão para dar um glória a Deus. Irmão, você não ama a palavra, ou você não ama a palavra, ou você não tem certeza que vai subir. Mas a igreja que tem certeza que vai subir, já começa a esboçar uma reação nessa manhã. Eu estou sentindo ele aqui. A glória de Deus é tangível nesse ambiente. Oh glória, oh glória. Aí Paulo começa a caracterizar como será o encontro nos ares da igreja. Eita maravilha. Aí Paulo vem e escreve aos Coríntios, trazendo a esperança de como será o casamento, para provar que o casamento do noivo Jesus com a noiva, a igreja comprada pelo sangue, não será na terra. Aí ele descreve 1 Coríntios 5, versículo número 10, aleluia. E eles diz: e nós se encontraremos com ele nos ares. Paulo já se considerava como a igreja do arrebatamento. Por quê? Porque a igreja do arrebatamento tem que esperar o arrebatamento como a maior de todas as esperanças. Irmão, mas tem tanta gente que falou que ele ia voltar, mas ainda ele não veio. Por que será, irmão? Irmãos amados, a maior esperança é o arrebatamento. A maior mensagem pregada por Paulo era o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, versículo 18, quando Paulo termina de pregar sobre a volta de Cristo, porque ele já esperava, ele diz: e confortai-vos uns aos outros com estas palavras. A palavra do arrebatamento não é para causar medo na igreja. A volta de Jesus não é para trazer medo na igreja. A volta de Jesus é como um sinônimo de conforto para aqueles que esperam, para aqueles que aguardam, para aqueles que oram, para aqueles que confiam e sabem que o momento e a hora está chegando. Aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5:10: e todos nós compareceremos nos ares para prestar conta daquilo que fez e daquilo que deixou de fazer. Esta palavra é para a igreja, só a igreja que vai subir. Não é julgamento de pecado, ali é o tribunal de Cristo. Ali vai ser oferecido e galardoado aqueles do qual fizeram as obras aqui na terra ou deixaram de fazer.
Porque tem gente que é assim, irmão. O pastor fala, vamos para amanhã com Deus. Aí ele dá uma mentirinha para o homem. Ó, pastor, não vai dar. Porque está vindo os parentes lá de São Paulo. Nem é fim de ano direito ainda, irmão. Já está vindo lá de São Paulo, Rio de Janeiro. E eu não vou no culto, pastor. Aí outro diz, olha, meu pastor, não vai dar. Porque eu tenho um passeio lá no lago. Eu vou começar a ver os passarinhos subiando e cantando. Isso é muito maravilhoso. Maravilha, irmão, maravilha. Isso é maravilhoso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Naquele dia lá nos ares, você pode até subir por causa do sangue de Cristo na tua vida, mas uma coisa você não vai poder fazer, meu santo, é dizer para Jesus, ô Jesus, eu quero galardão por almas que eu ganhei. Jesus vai falar, não, meu filho, você mais perdeu do que ganhou, você mais afastou pessoas da igreja do que trouxe pessoas para a igreja. Naquele dia não vai ter desculpa, irmão, porque Jesus é um Deus que tem 2 olhos de chama de fogo, penetração no juízo eterno. Ele vê todas as coisas. A visão de Jesus é 3D. Ele vê carne, ele vê coração, ele vê a alma e o espírito do homem. Ele conhece o ser humano, ele esquadrinha o ser humano. Naquele dia lá no céu, a igreja vai se encontrar com ele lá no céu. Oh, maravilha, lá no céu será o casamento da igreja, da noiva com o noivo. E lá no céu vai haver 3 coisas. Primeira, transformação do corpo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, versículo 52, Paulo diz, e ante a última trombeta, nós seremos transformados. Observa que Paulo está falando que lá no céu, no casamento da noiva com o noivo, a igreja será transformada. A segunda transformação, um corpo poderoso, como o corpo de Jesus. Filipenses 3:21, Paulo, quando escreve a carta magna aos Filipenses, ele diz, e a qualquer momento, nós seremos transformados, este corpo abatido, para se sujeitar ao seu eficaz poder, como um corpo glorioso, como um corpo de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmão? Paulo está dizendo que a única coisa que vai conter a igreja vai ser o próprio Deus, vai ser o próprio poder de Deus. Aqui na terra você chora por servir. Aqui na terra você é perseguido por servir. Aqui na terra você passa privações porque serve. Aqui na terra você sofre rejeição porque serve. Aqui na terra você é rejeitado porque você é diferente, porque as tuas palavras são diferentes, tuas ações são diferentes, tua forma de agir é diferente. Então pessoas te rejeitam, o grupo deles não cabe você dentro, você é diferente. Luz e treva não combina, aleluia, você é diferente e você sofre, e eles te perseguem. Observa que durante o tempo bíblico, a igreja ela sofreu por servir. Estevão, pregando a palavra, era apedrejado, mas ele via os céus abertos. A igreja, por pregar a palavra, era como Pedro, pregado de cabeça para baixo, mas ele pregava o evangelho. A igreja, por pregar a palavra, era como os discípulos dentro de Jerusalém, agarrado e arrancado a pele viva, mas não negavam o nome do Cordeiro, não negavam o nome do Santo de Israel. A igreja, por pregar a palavra, ela sofria privações, ela sofria porque o corpo nosso humano, ele é algo limitado. O nosso corpo humano, o teu corpo humano, é algo ilimitado.
Você observa que Daniel, por pregar a palavra, aleluia, não comer dos manjares do rei, ele é colocado dentro de cova dos leões. Observa que Sadraque, Mesaque e Abednego, por não se dobrarem diante de estátuas, eles estão colocados dentro de fornalha. Eles não se renderam, eles não negaram a fé por pregar a palavra, porque o corpo do homem é limitado. Existe um filósofo que diz: irmãos amados, o tempo é a mãe da verdade. Sabe por que o tempo é a mãe da verdade? Segundo a palavra desse filósofo, e de acordo com a ciência, porque nós seres humanos, irmão, nós podemos estar muito bonito hoje, enquanto nós temos a juventude a nosso favor, mas vai chegar os dias maus que Salomão falou, vai chegar os dias da velhice. Você pode fazer plástica, você pode passar 1 quilo, 2 quilos de maquiagem, você pode pintar os cabelos, cortar o cabelo, arrupiar o cabelo, seja lá o que for, meu santo, mas o tempo, ele vai te levar para a verdade, para mostrar para você quem você é, para mostrar para você que você é totalmente dependente de um Criador, de um Senhor. Irmão, aqui na terra nós somos sujeitos ao tempo, a natureza do tempo, oh maravilha, mas quando a igreja subir para o céu, quando a igreja for arrebatada para o céu, o tempo não vai te segurar. Aleluia, Satanás não vai conseguir te segurar. Aquele homem, aquela mulher, o invejoso, a invejosa, não vai conseguir te segurar o teu ministério, o teu chamado, porque a igreja estará com um corpo glorioso, poderoso, em glória. Quem crê nesta esperança, glória. A igreja terá um corpo poderoso, que o tempo não vai conseguir, aleluia, deter. Ninguém vai conseguir te deter, ninguém vai conseguir te segurar. Eita Deus, aqui na terra, por você ser crente, você pode estar pregando o evangelho hoje, e alguém, de acordo com a lei dos homens, pode mandar você pregar, parar de pregar hoje, você ir para a cadeia por pregar o evangelho. Aqui na terra pode acontecer isso, mas lá no céu ninguém vai te segurar. Satanás vai ter que olhar para você, aleluia, de binóculo. Satanás vai ter que olhar de binóculo para a igreja glorificada em corpo de glória. Satanás vai olhar para você e falar: eu tentei matar tanto, eu tentei colocar tanta doença, ele não parou. Eu coloquei tanta invejoso no caminho dele, ele não parou. Eu coloquei tanta prova, tanta falta de alimento, ele não parou. Coloquei tantos problemas na vida dele e ele não parou. E quem sabe você, como a igreja com o corpo glorificado em glória, vai olhar de cima para baixo e vai dizer: ei Satanás, agora a tua visão vai ser de baixo para cima, porque eu vou estar em cima e você vai ter que contemplar aquele que sobreviveu na terra. Glória. Quem está sentindo essa esperança, levante a mão. Levante a mão. Levante a mão, que aqui vai uma profecia nesta manhã. O nome desse culto é Manhã com Deus. Ei, Deus está mandando dizer para a igreja: o tempo é propício. O tempo é propício. Aguenta firme, pregador. Aguenta firme, cantor. Aguenta firme, irmã do circo de oração. Aguenta firme, jovem, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Oh glória. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena, oh glória. E a Bíblia vai dizer que então a igreja, ela vai receber uma terceira coisa. Sabe o que é? Novas vestes. No livro do Apocalipse tem 2 tipos de vestes. A primeira, a veste manchada no sangue do Cordeiro. A segunda, a vestes brancas, que João viu no capítulo 19, versículo número 8. Observa
que as vestes manchadas no sangue do Cordeiro, que é Jesus, está falando de sacrifício e está falando de salvação. As vestes manchadas no sangue do Cordeiro, eu vou repetir, está falando de sacrifício e também de salvação. Porque quando você olha para o livro de Apocalipse, no capítulo de número 22 e no versículo de número 14, você vai ver que o trecho sagrado vai dizer: bem-aventurado é o varão que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e para que possa entrar na cidade pelas portas. Observa que o sangue manchado no sangue do Cordeiro, as vestes manchadas no sangue do Cordeiro, está falando de ingresso para a eternidade, está falando de ingresso para o céu, está falando de ingresso para as mansões celestiais. Sangue manchado, aleluia, veste manchada no sangue do Cordeiro, está falando de salvação eterna. Quando o apóstolo Paulo vai escrever a carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo de número 9, observa que ele traz o sangue do Cordeiro, ou sangue de Jesus, ou sangue do Senhor Salvador, aleluia, como aquele que é a primazia para o céu, porque ele diz: fostes lavado no sangue do Cordeiro e salvo da ira. Que ira é essa, irmão? A ira vindoura. A palavra salvação, ela quer dizer tirado de uma área de perigo, tirado de uma área, aleluia, assustadora, que vai te levar para um declínio, e levado para uma área de descanso eterno, e levado para uma área de paz eterna. Essa é a palavra salvação. Então, sangue do Cordeiro aqui, ele refere-se à salvação, a graça, o dom dado gratuitamente através da pessoa de Cristo. A segunda palavra que se define como vestes no livro do Apocalipse é quando nós olhamos para o capítulo de número 19 e no versículo de número 8, quando João está dizendo: e as vestes brancas de linho finíssimo, elas são, oh maravilha, a justiça dos santos, a justiça dos santos. Eita Deus, mas para nós entendermos o que significa as duas vestes no período da igreja na terra, nós temos que ir para 2 Coríntios, no capítulo de número 5 e no versículo de número 21, quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer: e a graça, olha só, e a graça, ela não andou até o pródigo, aquele que havia se perdido. A graça, ele diz, ela correu e beijou o pródigo. E a justiça, ela vestiu o pródigo. As duas vestes, símbolo aqui: sangue do Cordeiro, salvação eterna, ingresso para o céu. Vestes brancas, aquele que já está lá no céu. Quando João olhou no capítulo 19, ele não viu uma igreja na terra. Quando João olhou, ele viu no capítulo 19, versículo 7, ele viu uma igreja que já foi comprada com sangue, com as vestes brancas, símbolo da justiça pelo sangue. Sabe o que Jesus fez? Deus Pai olhou de cima para baixo, ele viu que os profetas não resgatou o homem, ele viu que os menores e os profetas maiores não resgatou o homem na terra. Ele viu também, oh Deus amado, que as profetisas não levantavam, não edificavam os homens. Ele viu que o sacerdote não resgatou os homens. Então ele olhou em João 3,16 e disse: e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Sabe o que ele está dizendo? A palavra está dizendo que quando Deus Pai viu o homem perdido, viu que os profetas não eram suficientes para resgatar o homem perdido, então, aleluia, a graça, ela não veio andando, a graça não veio rastejando,
A graça ela veio correndo, porque Jesus teve 3 tipos de ministério: inauguração, popularidade e oposição. 3 anos e meio, Jesus em Jerusalém, Jesus nos cantos, nos redores de Jerusalém, pregando a mensagem do reino. Em 3 anos e meio, Jesus poderia pregar em 10 anos, Jesus poderia estar na terra 20 anos, mas ele pregou 3 anos e meio para ganhar o homem. Por quê? Porque a salvação não é algo que tem que deixar para amanhã. O céu não é algo para depois. O céu e a eternidade tem que ser depressa. Tem que ser depressa. A salvação tem que ser depressa. Oh glória, oh glória, a salvação tem que ser depressa. Aí a igreja ela sobe. E em Cantares capítulo de número 2, versículo 4, e a igreja é levada para a sala do banquete. E a igreja está na sala do banquete. Sabe o que eu acho mais lindo? Quando a igreja é levantada na sala do banquete, e o salmista vai dizer: e levantai, ó portais, as vossas cabeças, porque lá vem o Rei da Glória. Sabe o que eu acho mais lindo? O noivo. Imagina, irmão, será que dá para você imaginar nessa manhã com Deus? Será que dá para você imaginar, ter sensibilidade essa noite, essa manhã, que imaginar que o Senhor vestido de vestes brancas, como a igreja vestida de vestes brancas, sendo levado para a sala do banquete. Eita Deus! Imagine, irmão, sabe o que eu acho mais interessante? Quando a noiva foi levada para a sala do banquete, não é nem tanto o noivo com os trajes brancos, a noiva com trajes brancos de linho finíssimo, o símbolo dos salvos, o símbolo da justiça que foi feita já lá na cruz. Irmão, sabe o que eu acho mais lindo? Eu acho mais lindo quando a igreja for assentar-se na mesa. Quando a igreja, antes de comer, alguém chegar para servir o alimento. Sabe quem que vai ser esse? Sabe quem que vai ser esse que vai servir o alimento? Olha para o irmão que está ao seu lado. Quem será? Olhe para ele, olha. Fala: quem será, irmão, que vai servir o alimento para nós lá em cima? Olhe para ele e diga: aqui na terra. Diga: aqui na terra você serve. Aqui na terra você sofre por servir. Diga: aqui na terra eles te rejeitam porque você serve. Diga: aqui na terra você é um servo, mas lá em cima quem vai te servir vai ser o dono da mesa. A Bíblia vai dizer em Lucas 22, Jesus diz: e eu vou preparar lá em cima uma mesa. É Ele que vai servir a noiva, é Ele que vai ceiar contigo, e você com Ele e Ele contigo. É nós que estaremos naquela mesa lá em cima, naquele dia. Vai valer a pena. Fica de pé, fica de pé. Aleluia, glória a Deus. Fica de pé, meu santo. Vai valer a pena servir o noivo, para que o noivo naquele dia sirva a igreja. Tem gente que diz: será que Jesus está me vendo? Eu passo tanta prova, será que Jesus está me vendo? Será que Jesus está me vendo nessa dificuldade? Será que vale a pena servir? Mas Jesus está dizendo nesta manhã: hoje você serve, hoje você padece muitas das vezes e ninguém te ajuda porque você serve, mas naquele dia o garçom chamado Jesus, ele vai trazer o maná escondido e vai te conceder como alimento celestial para você, e vai dizer: valeu a pena, meu santo, valeu a pena, minha santa, servir, valeu a pena chorar, valeu a pena passar privações, valeu a pena passar por luta, valeu, valeu. Será que você pode fechar os olhos nessa manhã? Põe a mão sobre o seu coração e comece a orar comigo nesta manhã, a imaginar o céu, a imaginar uma mesa, a imaginar uma cadeira que você vai se assentar lá.
Oh glória. Imaginar o garçom com vestes brancas, caminhando até você. E quando você olhar no rosto dele, o seu rosto vai estar brilhando como o sol, os seus olhos como chama de fogo. Você olhar nas mãos dele, você vai ver a marca que é Jesus. E você dizer: como vale a pena te servir, Jesus. Como valeu a pena eu chorar na terra, Jesus. Eu achava que ninguém estava me vendo, Jesus. Eu achava que ninguém estava me olhando, Jesus. Mas era o Senhor verdadeiramente que estava comigo. Ah, Senhor, valeu a pena. E Jesus olhar para você e falar: valeu sim, meu santo. Valeu sim, meu filho. Olha aí, a mesa é toda tua. Se alimenta. Agora lá na terra você comia churrasco, maravilha, a comida da terra maravilhosa, mas amanhã você voltava a ter fome. Aqui no céu a comida que você vai comer uma vez e não vai ter mais fome. Ei, na terra você bebia água e voltava a ter sede, mas a água do rio da vida que eu vou te dar, você não vai ter mais. Emai suriandere manda cai, suriandere manda cai. Ei cando ribiandere mas suriandere mandarai. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Tem alguém que está me assistindo nessa transmissão que você precisa voltar. Você precisa voltar. Deus não te esqueceu. O homem quase te matou, mas você precisa voltar. A mesa está preparada. Ai, a esperança do céu renova nesta manhã. A esperança da mesa celestial está renovando nesta manhã. Oh Deus, aonde que tem uma pessoa que acredita nesse mistério, que confia que o céu é para os salvos, Espírito Santo, vai ao encontro agora. Glória, oh glória, oh glória, oh glória. O céu está renovando, o céu está renovando, o céu está renovando nesta manhã. Tem uma esperança chegando para tua alma. Ressurge, homem, nesta manhã. Ressurge, mulher, nesta manhã. Vai valer a pena. João não olhou e viu uma igreja triste no céu. João olhou e viu uma igreja regozijando, se alegrando. O céu não é sinônimo de tristeza. O céu é sinônimo de alegria. É de alegria, de alegria. Será que tem profeta nesta manhã? Será que tem profetisa nesta manhã? Se tem alguém que tem essa esperança, se Deus comece a falar contigo e está falando contigo, comece a profetizar, comece a decretar na vida de alguém nesta manhã um milagre e dizer: o céu te espera, o céu te aguarda, o céu te espera, o céu te aguarda. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, O céu te espera, irmão. Deus ouve e responde. O céu te espera, irmã.
e dá tudo certo. Eu sei que é difícil ser servo aqui embaixo. Vai dar tudo certo. Mas é melhor levar a preciosa semente gemendo e chorando. Vai dar tudo certo. E voltar com alegria. Se a gente colocar É melhor você trocar a cruz por uma coroa do que você não carregar a cruz certo. e não receber uma coroa. Eu prefiro carregar a cruz. Vai dar tudo certo. Será que você está sendo renovado nesta manhã? Vai Será dar que Deus está falando com tudo pessoas nesta manhã? Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. Passeia comigo nesta manhã. Mesmo assim. Passeia comigo nesta manhã. Mas se a gente colocar, anda comigo nesta manhã, filha. Porque eu tenho preservado para os seus e para a sua casa. Vai dar tudo certo. Algo renovador nesta manhã. Às vezes você chora vai calada. Dar tudo Às certo. vezes você diz para você mesma: será, meu Deus? Será que o Senhor não vai visitar? Será que o milagre não vai chegar? O Senhor está dizendo: enquanto você está nesta manhã orando, buscando por alguém, eu estou visitando agora. Eu estou entrando agora. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Imagine a mesa. Imagine a mesa. Imagine a mesa. Uma mesa diferente. Um garçom diferente. Um garçom com trajes brancos. Com uma comida que você nunca viu na vida. Um ser diferente. Jesus olhar para você e falar: sabe quem sou eu, meu filho? Sabe quem sou eu, minha filha? Eu sou Jesus. Seja renovado nesta manhã. Seja renovada nesta manhã. Jesus viu o céu, a mesa posta no céu, a igreja com vestes brancas, com trajes brancos de linho finíssimo no céu. João viu Jesus como cordeiro no céu. João viu, aleluia, a igreja lá no céu, preparada, alegre, feliz. A igreja estava alegre. A igreja estava alegre pelo céu. A igreja estava feliz pelo céu. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Espírito Santo vai alegrando estas almas desta manhã. O céu vai produzir alegria. A mesa produz alegria. A glória eterna produz alegria nesta manhã. Aguardado, ele vem me buscar. Chora mesmo, irmão. Chora mesmo, profeta. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Ele está chegando. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo. Oh,
Espírito Santo. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. E eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Muito em breve, em breve. Vai, declara, Jesus, declara, declara. o céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Ele vem. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aplauda, irmão. Aplauda forte. Ele merece. Glória a Deus. Aleluia.